Cidades inteiras debaixo de água. O caos se instalou no Rio Grande do Sul. Mais uma vez o Brasil sofre por algo que todo mundo sabia. Será que teria como evitar? Acompanhe agora em mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, lembre-se de deixar um like e compartilhar com seus amigos, sua família. Siga a gente no Spotify e no YouTube. E considere também apoiar o trabalho do canal. O QR Code vai estar na tela ou na descrição você vai ter o link do nosso Apoia-se. Nos últimos dias a gente acompanhou aí a tragédia no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, e a gente tá vendo o desenrolar da história de pessoas desabrigadas, cidades inteiras debaixo de água, infelizmente muitas fatalidades, enfim, muita coisa ruim acontecendo. E isso levantou algumas perguntas, né? Essa tragédia, do jeito que ela está acontecendo, ela poderia ter sido evitada? Ninguém sabia de que isso poderia acontecer? Qual é o papel de responsabilização dos atores políticos nesse caso? Isso é um tema importante e interessante, e esse sim é o momento para ser discutido. Por mais que esteja tendo campanhas ali de doação, de ajuda, de pessoas estando lá, esse é o momento, considerando a nossa cultura brasileira, que a gente deveria discutir sim as responsabilidades e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça de novo. A gente sabe que daqui 6 meses, quando tudo estiver estruturado novamente, ninguém vai se lembrar. Então vamos entender um pouquinho do que aconteceu, principalmente ali a gente está falando de Porto Alegre, mas também a questão da gestão estadual e o histórico disso e como que isso tem a ver com as mudanças climáticas. Muita gente fala que a última grande enchente foi em 1941, lá em Porto Alegre. Realmente foi naquele período que foi o último recorde de enchente naquela região. E esse recorde foi quebrado em uma quantidade muito maior, né? Naquela época tinha sido registrado uma altura de 4,71 e agora foi mais de 5 metros, né? E muita gente até usou esse argumento falando, mas isso é normal, acontece de tempos em tempos, para poder talvez argumentar que isso é só uma questão da natureza, que não teria como se preparar, ou que não tem nada a ver com as mudanças climáticas, aquecimento global, etc. O que a gente vê no próprio site da prefeitura, os órgãos que faziam estudos relacionados a esse tema, eles já apontavam que esse tipo de problema ele deveria acontecer com uma frequência de aproximadamente 370 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles preveem o futuro ou que eles estão olhando o passado? Não. Estatisticamente, esse tipo de enchente ela é muito rara de acontecer. E dadas as condições que estavam acontecendo ali, a medição que eles fazem desde 1873, se eu não me engano, ali você tinha uma previsão que isso acontecesse mais para frente, porque aconteceu há menos de 100 anos, vamos dizer assim, então não deveria estar acontecendo nesse momento. E aí já algumas perguntas. Se não deveria acontecer, por que está acontecendo? Isso está relacionado com a questão do aquecimento global. A gente fez um episódio aqui de mudanças climáticas, o aquecimento global e o fim do mundo, é o nome do episódio. Vou deixar linkado aqui caso você queira assistir. E lá eu expliquei um dos pontos específicos que eu expliquei de um artigo que eu fiz inclusive para o portal Brasil Escola, onde eu expliquei como que o aquecimento global faz com que fenômenos naturais como o El Niño sejam intensificados. E um dos pontos desse fenômeno no Brasil gera seca no Nordeste e chuva no Sul e no Sudeste. Então, esse é um fenômeno que a gente conhece e que ele está sendo intensificado. Porém, não foi apenas eu que falei isso. Isso está sendo dito pela ciência há muito tempo. Se a gente pegar aqui uma reportagem do ano de 2022 do jornal da USP, um dos professores ali da USP já apontava, o diretor de Biociências e coordenador do programa de Cidades Globais, ele já apontava esses riscos, e ele já falava ali naquele momento de uma tragédia que estava acontecendo no Rio de Janeiro e que essa tragédia também poderia acontecer no sul do Brasil. Perceba, é algo previsto. O aquecimento global ele é real e ele está acontecendo. Então dizer que você não sabia que estava acontecendo, que isso poderia acontecer, não é real. Mas e um dos argumentos que eu escutei muito, o caso da enchente de 1941, quer dizer que ali tinha aquecimento global? Não, quer dizer que ali ocorreu uma enchente, que inclusive foi menor que essa, e que essa enchente ela deve ocorrer a cada um período X de tempo. É natural que ela vá ocorrer em algum momento. Só que o tempo que foi reduzido para que ela acontecesse de novo é como se uma influência externa estivesse atuando. Então uma influência que não é normal. Só para entender de forma mais básica aqui, a meteorologia trabalha com modelos.
modelos em ciência uma série de, vamos falar assim, uma série de contas estatísticas que você define baseado em um histórico, baseado em um banco de dados do que pode acontecer. E você define ali, baseado nesse modelo, uma frequência, por exemplo, no caso aqui, de quanto em quanto tempo pode acontecer um recorde de cheia. E essa frequência, se ela sofre uma alteração, obviamente ela não vai ser tão precisa. E aí, uma alteração possível aqui é a mudança climática, que já era previsto. A questão em si, quando a gente começa a olhar o detalhe do que aconteceu em Porto Alegre especificamente, a gente encontra um vídeo do professor Marcelo Dutra na internet explicando o que aconteceu ali na região. Então ele vai falar, eu vou colocar aqui um trecho desse vídeo, ele vai falar sobre os problemas que estavam acontecendo, as medições que eles estavam enxergando que já estavam acontecendo naquele período e, baseado nisso, o que ele sugeria que deveria ser feito, ou o que ele cobrava, na verdade, o que está sendo feito. Então eu vou deixar o vídeo, ele tem apenas 1 minuto, para você acompanhar como isso foi algo previsto. Vamos ouvir. Nós vamos ter um inverno com chuva. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que, por exemplo, em 2013 para frente, nós temos acumulados de precipitação no mês de mais de 300 milímetros. Até 2013, nossa cidade não tinha isso. Até 2013. A minha pergunta é, o que nós, por exemplo, na Defesa Civil, temos programado para prever essas possibilidades? Será que a nossa estratégia é só apagar incêndio quando ele ocorre? O que a gente está fazendo para atender essas situações? E olha, que por enquanto a gente vê muito acontecendo no Pontal. Mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência. E nós vamos ver chegar. E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força. E em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. Então perceba, esse professor, ele estava ali na Câmara de Rio Grande, ele fez esse pronunciamento aí em 2022, e ele já falava então ali dos riscos que estavam acontecendo, do aumento das chuvas, né, em vários períodos. Então veja, não é um assunto novo, as pessoas ali já conheciam. No ano passado mesmo, se a gente olhar, teve uma discussão forte ali com o governador do estado, né, ele estava dando uma entrevista para a Globo News, o Eduardo Leite, e ele foi questionado ali pelo repórter André Trigueiro, que inclusive é um repórter que atua muito nessa questão ambiental, e ele ficou bravo na hora. Ele falou, não, imagina, eu sigo a ciência, sigo o que está sendo feito. E alguns dias depois ele foi desmentido pelo próprio Instituto de Meteorologia do estado, falando, não, na realidade a gente deu o alerta que isso poderia acontecer e realmente aconteceu, e o nosso alerta foi ignorado. Isso foi em 2023, perceba, 2024 a história se repetiu de uma forma mais trágica ainda. Um outro aspecto que esse governador já foi bastante criticado é que quando ele estava fazendo a implementação, na aprovação do Código de Preservação do Meio Ambiente ali do estado, segundo a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente, ele alterou mais de 500 pontos em todo o código, e o que essa associação diz essas alterações visavam dar mais liberdade, entre aspas, ali ao empresariado para fazer a exploração do meio ambiente. Então, assim, as ações de exploração do meio ambiente, elas podem se resultar, sim, em eventos caóticos como esse. Você diminui o controle, por mais que você tenha a justificativa do desenvolvimento, a depender do impacto que você tem como esse da natureza, que você não prevê, você acaba sofrendo um resultado. Então, assim, são diversas medidas que ignoram a ciência, ignoram a visão meteorológica científica de gente que estudou, seja lá para privilegiar quem, que geram agora esse caos. E a gente pode citar não apenas o governador, mas também outros políticos que agora se aproveitam da tragédia para poder fazer manchete, né? Vai lá, pega o jet ski, enfim, várias denúncias de gente ali se aproveitando do que está acontecendo, que é algo absurdo, enfim, que acontece muito no Brasil. A gente pode citar aqui 2 políticos que tem atuações pífias, mas que agora aproveitam para tentar se vender, 2 políticos da região. Um deles é o Van Hatten, Marcel Van Hatten, que era do Novo, e que ele faz ali uma questão de, nossa, estou ajudando, vou fazer aqui uma série de coisas, mas ele é um político que negava que existia aquecimento global. Então ele era um dos que ajudava a compartilhar essa fake news de que o aquecimento global é uma invenção da mídia, sei lá quem. Um outro político que a gente pode citar aqui é o General Mourão, que é da região ali também, e que ele, ao invés de destinar verbas para o estado dele, ele destinou verbas para o Rio de Janeiro. E aí você fica pensando, por que uma pessoa que vem de um estado, é eleita pelo estado, destina verba para outro? É óbvio, porque é acordos políticos. Então eles não estão interessados realmente ali em fazer algo
de importante ali para evitar esse tipo de tragédia. E fora que o pessoal da direita fala muito que está ajudando, que não sei o que e tal, mas você pega o histórico ali, somente teve 3 deputados e 3 deputados de esquerda que fizeram liberação de verba para ajudar nessa questão da defesa civil, né, de você fazer um planejamento ali, investir para que não aconteça esse tipo de desastre. E cabe lembrar que durante o governo Bolsonaro, o ministro do meio ambiente na época, Ricardo Salles, ele, em um dos momentos que se falava ali da pandemia, ele falava assim, temos que aproveitar para deixar passar a boiada. Ele ajudou muitos madeireiros, existe uma série de denúncias de corrupção relacionado a isso. Então, a gente tem que olhar para esse tipo de político e falar assim, o que ele está fazendo para o meio ambiente? Porque agora está todo mundo lá debaixo d'água. A gente tem que olhar esses exemplos, não podemos esquecer dessas coisas. Os caras pensam muito assim, não, mas a gente tem que focar no desenvolvimento econômico. Enquanto isso, o povo está lá, tudo debaixo d'água. O que adianta? O que adianta ter um PIB alto e estar debaixo d'água? Enfim, no campo nacional, não acha que isso passa batido, não. O Brasil, aí a gente pode falar do Lula, do Bolsonaro e de todo mundo. Até porque o Lula já foi presidente várias vezes. A gente não tem nenhum plano nacional para evitar esse tipo de desastre. Todo mundo só age depois que ele acontece. Aí todo mundo pega o avião, vai lá, tira foto, faz não sei o quê. Enfim, se a gente compara com países como Estados Unidos e Japão, que ocorrem vários desastres naturais, mas existe toda uma preparação antes daquilo acontecer, recomendações, o que fazer, onde ir, que abrigo ter. A gente tem esses países estruturados, então sim, é possível fazer. E não dá para falar que a chuva é imprevista. A gente acabou de ver aí, de 2 anos atrás, um professor dando uma aula sobre esse assunto. De 2 anos atrás também, a USP falando do assunto. O artigo que eu mostrei que eu fiz o ano passado. Então assim, acontece todo ano. A gente sabe que vai acontecer. Por que a gente não se prepara? Por que a gente espera estar todo mundo lá ilhado para poder aí se mover? Né? Então esse é um aspecto da política que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque sim, apesar do aquecimento global ter uma causa humana e as consequências dele serem imprevisíveis, as ações, o que a gente vai fazer para tentar receber de uma forma que a gente não fique todo mundo afogado, né? não tenha toda essa tragédia, depende da política. Mas pensando agora o que esperar do futuro. Assim como eu disse no episódio do aquecimento global, o futuro vai ser difícil, não tem o que fazer em termos de evitar o que a gente já fez. Então tudo aquilo que a gente já fez de poluir o meio ambiente, de afetar as atividades atmosféricas, de mudar o clima, isso é irreversível. Porém, a gente ainda tem tempo para poder diminuir esse impacto a longo prazo. Então o que já foi feito não volta atrás, mas tentar diminuir esse impacto a longo prazo e tentar se preparar para os problemas que vão acontecer. Então eu lembro que lá eu mencionei muito sobre essa questão de o lugar que você está, se ele é um lugar que vai ter um inverno mais frio ou um verão mais quente, então você tem que se preparar em relação a isso. Ondas de calor já são normais e já vão acontecer, e daqui para frente vai continuar acontecendo. A gente não vai achar que mas agora vai ser mais tranquilo. Enquanto a gente tem o Laninha, e eu expliquei a diferença dos 2 casos lá no episódio, El Niño e Laninha, beleza, a gente consegue de certa forma saber mais ou menos o que vai acontecer, mas a frequência e a intensidade está mudando. Então isso a gente não consegue prever. E sobretudo, para evitar esse tipo de tragédia, preparação. Vão ter regiões que infelizmente não vão ser mais habitáveis do jeito que a gente imagina. Não vai ser possível ter pessoas ali, quem estiver ali vai sofrer. E é a obrigação dos políticos atuarem para que isso melhore. E a obrigação, obviamente, da população estar ali fazendo o melhor possível para não poluir, para tentar estar nos locais adequados. Enfim, a gente sabe que a pobreza no Brasil é muito grande, nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Por isso a gente acaba dependendo do Estado e no final dependendo de político. Talvez uma das maiores dicas que eu posso te dar para a questão do aquecimento global é: vote em pessoas que acreditam na causa ambiental e cobre essas pessoas. Você votar numa pessoa que fala que aquecimento global não existe, ou que não está nem aí para o que está acontecendo no país e que só vai lá depois que já está acontecendo, não adianta. No dia que você estiver afogado na enchente, esse político não vai atrás de você. Mas alguém vai me mandar um Pix. Fique esperando. A gente tem que votar bem. Essa pauta de meio ambiente não é uma pauta para ser bonita. As tragédias estão vindo mostrar o que vai acontecer. A gente vai aprender pelo amor ou pela dor? Quem vai te salvar o dia que você estiver afogando na enchente? Quem vai salvar seus filhos? Você vai depender de uma doação do Pix, do Whindersson?
Bom, esse é um ponto que eu queria trazer. Vou deixar linkado o episódio aí que eu fiz há algum tempo atrás. Quis trazer esse aqui como um adendo porque a situação é bem crítica, bem importante. Compartilhe com as pessoas que você acha que essa informação aqui que possa ajudar. Deixe o like e até o próximo episódio.